Boa tarde, gente, né? Todas as pessoas que estão nesse momento participando desse debate. Eu sou Josinês Rabelo, sou assistente social e coordenadora do curso de serviço social do Centro Universitário Tabosa de Almeida. É uma universidade, centro universitário comunitário localizado no Agreste Pernambuco, em Caruaru. Então, para esse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, nós temos a participação de Eveline Medeiros. Eveline é assistente social, é professora da Universidade Federal de Pernambuco, e ela também é membro da Associação dos Amigos da Escola Florestan Fernandes e também da Consulta Popular. Seja bem-vinda, Eveline, e a gente já agradece a sua participação, a sua contribuição. E temos também Rudy Rafael, que é assistente social, é também educador da ONG FASE, integrante da coordenação nacional do MTST, e é professor também de especialização de Direitos Humanos da Católica. Nós tínhamos íamos contar, então, agradeço também, Rudy. Rudy já é nosso parceiro de muitas atividades que fizemos juntos na SES. E é sempre um prazer de ter Rudy com a gente. Roberto Marinho, infelizmente, ele não vai poder participar por questões pessoais. O nosso bate-papo a gente organizou em 3 momentos. O primeiro momento, a gente vai fazer uma análise de conjuntura, tá? Política mundial, em termos de pandemia. No segundo, a gente vai ver esse contexto e as políticas sociais. E no terceiro momento, que seria as nossas considerações, mas a gente vai pensar que estratégias nós podemos construir para a superação dessa situação atual, tá? Então, acho que para iniciar esse debate, essa conversa, é bom a gente deixar claro que o governo que nós estamos vivendo hoje, ele é a continuidade do golpe de 2016, que tirou a presidenta Dilma do poder, tá? Então, sendo assim, tudo que a gente vivencia no país é uma fraude, certo? E aí, o que a gente vê? A gente tem visto, assistido o desmantelamento das políticas sociais e o crescimento da pobreza. Então, esse projeto de poder que nós temos hoje, né, ele se manifesta na política econômica que é neoliberal, certo? Então, é interessante que o governo ele separa a economia da política, tanto que ele diz que não entende política. Se for de política, pergunta ao Guedes, que ele responde, porque ele não sabe nada. Isso evidencia justamente essa centralização das decisões, nas decisões políticas, afastando cada vez mais separada, né, essas decisões da vida política e também dos processos democráticos. E aí a gente tem visto, né, o neoliberalismo e depois com a saída, né, retirada de Dilma do poder, a materialização, digamos assim, do neoliberalismo no Brasil através das reformas, né, trabalhista, previdência, e também que pode deixar de mencionar a emenda 95, né, que aí ela enfraqueceu o pacto social, tá certo? Por trás disso tudo aí, o que a gente vê é o teto dos gastos, né, que limita os gastos, o programa de privatização, a entrega das estatais, tá? E no contexto mundial, tomando esse momento atual, o que a gente pode, o que eu penso, né, que tem evidenciado, a disputa ideológica que pode ser observada com o que tem saído na mídia em torno da situação do envolvendo o vírus, né? Que é um vírus fabricado na China, que a Cuba já tem a vacina disponível. Então, no pano de fundo que a gente pode ver aí é um embate entre projetos políticos, tá certo, e econômicos. Então, o Covid e o coronavírus, ele vem a situar, digamos, se torna mais evidente os problemas característicos do modelo capitalista. Então, ao falar isso, eu coloco para vocês
para a gente começar a conversar como está hoje a conjuntura mundial e em torno e o que é que o coronavírus ele vem estar mostrando para a gente. E aí eu passo a palavra inicialmente. Vocês têm um que quer começar primeiro? Eveline ou Rudy? Tem alguma preferência? Não? Tanto faz. Então, Rudy, quer começar? Rudy? Eu não gosto muito de começar, não, na verdade, mas se não? for para começar, nós começa. Quer começar, Eveline? Pode ser. Pronto, vai lá. O contador é sempre mais difícil, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Então, antes de tudo, agradecer o convite de Josi, vocês. É bom estar aqui com vocês, né? Nesse bate-papo sobre um tema que tem nos afligindo tanto, né? Como ser humano e como pessoas que estão preocupadas com o futuro da humanidade, com o presente da humanidade, né? Então, bom também estar aqui novamente com o Rude, companheiro aí de militância aí na categoria. E algumas pessoas têm dito que a pandemia ela virou o centro da luta de classes, né? Tem até um livro publicado pela Boitempo, com alguns autores aí mais conhecidos, Harvey, Mike Davis, que fala um pouco sobre isso, né? Algumas ideias aí sobre como essas circunstâncias dessa pandemia, ela nos coloca, né? E as formas de enfrentamento dessa pandemia nos coloca diante do centro agora da luta de classes, né? Então, é um momento que, ao mesmo tempo, expõe, né, a face mais cruel desse tipo de sociabilidade, né. Acredito que a história da humanidade nunca viveu em proporções territoriais, esse alcance, né, uma pandemia desse jeito. Então, é o primeiro, digamos, é um primeiro fato histórico que a gente está vivendo de uma epidemia desse nível num mundo globalizado, né. Mundializado, o capitalismo mundializado. Então, várias pessoas estão dizendo que o vírus não escolhe cor, sexo, classe social, gênero, algo que, de fato, ele tem aprofundado, de fato, realmente, né, está todo mundo no mesmo mar, se a gente for fazer a comparação, está todo mundo no mesmo mar, mas as condições de sobrevivência e de enfrentamento ao naufrágio são completamente distintas, né? Então, por isso, preocupação muito grande com a realidade brasileira, porque é uma realidade de extrema desigualdade. Então, esse vírus, ele acaba aprofundando essas desigualdades também, aprofunda também a discriminação, né, porque a gente sabe que os segmentos que acabam sendo mais afetados com isso é o segmento dos setores mais populares, a classe trabalhadora. A gente viu aí, está vendo algumas pesquisas, por exemplo, do nível de violência contra a mulher, que tem aumentado bastante. Então, as mulheres, elas compõem, né, esse setor dos informais. E aí, agora, com a ausência de escola, de uma série de equipamentos, né, públicos, elas têm que dar conta também de uma série de afazeres, né, que estão aí no plano do trabalho reprodutivo, né. E aí, sem falar nos profissionais da saúde, né, que tem um recorte de gênero fundamental, que são as pessoas que estão na... Então, acaba que o grande alvo, né, dessa pandemia é um alvo mesmo de classe, né. Então por isso, tem preocupação grande também com as orientações da OMS e todas as medidas sanitárias, né, especialmente num Brasil tão desigual como o nosso. Então, a gente está, de fato, na frente de um dilema civilizatório, né? Ao mesmo tempo, muita gente tem colocado que a gente está num dilema civilizatório, que essa arquitetura teórica, né, do neoliberalismo e do próprio liberalismo tem sido arrebatada, porque, no fim das contas, o Estado mínimo, mercado, livre concorrência, mão invisível, isso não dá para salvar vidas, né, nesse contexto. Então, é o exemplo aí dos Estados Unidos, a gente está vendo, né,
alguns chefes de aí abrindo mão, pelo menos de imediato, dessa arquitetura, né, teórica. Então, o que eu posso colocar inicialmente no debate é isso, né, no momento em que cada vez mais se expõe os limites, né, de uma sociabilidade do padrão né, que é medida, que é reproduzida pelo padrão de que o grande Deus é o Deus do mercado, a realidade ela não dá conta de oferecer condições dignas, né, de sobrevivência nesse momento, né, em que só se avoluma uma crise que já existia, né. Então, a pandemia avoluma a crise que já existia e ela adensa essa crise, né, num curto período. Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento, que ao mesmo tempo há um crescimento diante dessa pandemia, porque os efeitos dela vai exatamente para as costas das trabalhadoras, mas ao mesmo tempo muita gente tem apontado as contradições de tudo isso, né? E a possibilidade dessa crise estar, por exemplo, gerando uma histórica para nós, né? Para nos repensarmos como gente, como mundo, como civilização, né? Em termos de idade, né? Um projeto civilizatório. Então, eu acho que de início é um pouco isso. Aí a gente depois vai tentando falar um pouco sobre o Brasil, né? Massa, Eveline, eu concordo muito com os elementos que a Eveline traz para o debate, para a gente iniciar. Enfim, primeiro, boa tarde a todas e a todos, né? Agradecer também o convite, mais uma vez, não poderia deixar de atender esse chamamento da SES, que, enfim, como já foi citado aqui até antes da gravação, a gente comentando como esse diálogo é de longa data, né? De vir discutindo também processos de grandes mobilizações, de crises. Eu lembro que em 2013 ou 2014 a gente foi discutir o que foi junho de 2013. Acho que a última década, né? Acho que 2020 fecha uma década que foi marcada por grandes reviravoltas da história, né? Que começa ali na Primavera Árabe, que vai passando pela crise, também já era um pouco do substrato da crise de 2008, né, no mundo, vai passando ali pela Europa, os indignados na Espanha, você tem atingindo o coração do capitalismo, né, com a Occupy Wall Street, e vai se expandindo para o mundo, chega no Brasil em 2013, a gente tem em 2015, como foi colocado o golpe no Brasil, e, enfim, eu acho que tem um conjunto de questões que acho que a metáfora do mar é muito interessante, né, para a gente pensar isso. A gente já teve com risco de se afogar durante várias vezes nesse período recente da história. Eu acho que agora o mar está bem revolto, mas eu acho que tem condição de a gente conseguir remendar aí nossas embarcações, juntar nossas jangadinhas aí que foram um pouco estraçalhadas ao longo desse último quadrante da história, e a gente conseguir remar junto aí na direção de uma outra sociedade. Então, acho que tem um elemento aí que a gente vinha do ponto de vista do horizonte histórico, né, num processo intenso de criminalização do debate sobre a ideia de socialismo, a ideia de comunismo, o próprio feminismo e, enfim, todos os processos de organização contra-hegemônica, vamos dizer assim, né, de debate sobre os papéis de gênero, de sexualidade, os papéis raciais. Esses debates eles vieram à tona com intensidade cada vez mais forte, e os setores mais conservadores da sociedade conseguiram se aglutinar, né, conseguiram superar as suas diferenças e falar a mesma língua e, de alguma forma, avançar conjuntamente
né, e a gente usou muito o símbolo da onda conservadora, né, a gente levou um caldo dessa onda conservadora aí, estamos tentando agora respirar um pouco na superfície e trabalhar na perspectiva de construir uma resistência mais articulada a um fenômeno que é global, né? Acho que quando a gente vai pensar na história, acho que a Evelina é feliz em trazer como a Covid-19, o coronavírus, é um fenômeno inédito na história, né? Acho que tem se trabalhado muito a imagem do que foi a gripe espanhola no começo do século XX. A gente não tinha uma sociedade tão interligada globalmente como a gente tem hoje, né? Como é que, por exemplo, a epidemia surge, a pandemia, na verdade, né, no dia 31 de dezembro, né, último dia do ano passado, a OMS reconhece o quadro da China, né, que se inicia na China enquanto uma pandemia, e aí isso se alastra pela Itália, pela Espanha e tal, e a gente tem um padrão de contaminação que se dá nesse primeiro momento a partir desse contágio de pessoas que vinham de fora do país, então tinha esse extrato de classe no primeiro momento em relação à propagação da pandemia, né, as pessoas que vinham ali dos países da Europa ou da Ásia, né, como as primeiras disseminadoras dessa pandemia, mas que agora, do ponto de vista da realidade nacional, por exemplo, do Brasil, acho que é importante pensar de como, dentro de um contexto de desigualdade e de um processo de grande concentração de adensamento populacional, né, se a gente for pensar o retrato do Brasil hoje, né, 80% da população brasileira ela ocupa 0,63% do território nacional. Então, a gente tem uma concentração imensa de pessoas num uma pequena parcela do território, e isso, do ponto de vista de propagação de pandemia, né, juntando isso, as condições de infraestrutura que a gente tem, as condições de moradia, as condições de cobertura do sistema de saúde, né, que apesar de universal vem sofrendo ao longo dos últimos anos duros ataques, né, foi mencionada a emenda constitucional 95 mas, enfim, um conjunto de outras ações já, de alguma forma, atacaram esse caráter universal e a capacidade de integralidade que o Sistema Único de Saúde tinha para dar resposta ao que a gente já vivia sem precisar trabalhar o contexto do coronavírus, né? E agora isso se coloca de forma muito mais agravada. Então, acho que a gente tem uma disputa concreta em relação ao debate de quais os sentidos, né, da sociedade agora, né? A gente, por um lado, tinha essa dificuldade de perceber uma saída e uma luz no fim do túnel nesses últimos anos, com o avanço do fascismo, com o avanço do neoliberalismo, e acho que agora, do ponto de vista, nenhum governo no mundo, nem os mais neoliberais, tem conseguido dar resposta a essa crise sanitária e estrutural, né, do ponto de vista das desigualdades, sem recorrer a uma ampliação dos serviços públicos, né, de um papel de um Estado mais forte. Então, acho que isso, para pensar esse debate e começar a falar sobre políticas públicas, é um elemento fundamental, né? Ninguém hoje, em sã consciência ou com o mínimo de boa-fé, né, acho que do ponto de vista do Estado brasileiro, né, os grupos que estão hoje no poder não gozam de saúde mental, né? Acho que a gente tem, por exemplo, dizer, porque é um governo, Bolsonaro é um louco, existe uma esquizofrenia. Acho que a gente precisa trabalhar no Dia Mundial da Saúde, né, superar esse vocabulário que é muitas vezes preconceituoso, né? Existe muita sanidade do ponto de vista dessas pessoas, existe uma intencionalidade concreta. O que não existe ética, o que não existe é defesa da vida, o que não existe é solidariedade, o que não existe
é a capacidade de olhar para as vidas e dar respostas concretas nesse cenário, né? Então, acho que, enfim, para essa intervenção inicial, seriam essas as contribuições. Eu acho que, enfim, seguir nessa mediação aí de Josi, colocando novas questões, ou também, se alguém quiser trazer outras questões para a gente ir continuando esse diálogo. Eu não entendi aqui, foi como essa pessoa está aparecendo na tela, Maria Leal está apresentando. Maria, não entendi como foi que ela entrou aqui. Eu não entendi como foi que ela entrou aqui na tela. Mas eu acho... Você está apresentando para vocês a pessoa... Aparece sim, Josi. Talvez se ela clicar de novo ali naquele link... Eu não estou entendendo como foi que ela está apresentando. Ela deve ter clicado aí no cantinho direito da tela, onde tem apresentar. Aí eu acho que você colocar parar a apresentação, clicar aí no parar a apresentação. Eu vou ver se eu consegui aqui. Nada? Eu não estou conseguindo tirar a apresentação dela. Tem que ser ela mesmo, pronto. Pronto. Ela saiu. Veja só, eu gostaria de... Vou abrir a discussão para outras pessoas contribuírem nessa reflexão. Quem quer se inscrever para contribuir? Oi? Pronto, Gustavo. Como está um grupo pequeno, eu vou abrir para Gustavo falar, tá, Gustavo? Você mesmo aí faz a sua intervenção aí. Boa tarde, pessoal. Foi um prazer ouvi-los, Eveline, Rodrigo. Bom, eu vou fazer uma intervenção, colocar algumas questões como internacionalista, né? Junto com o Manu, a gente representa aqui o grupo. Bom, vejam só, eu tenho visto, eu concordo com a fala de vocês inteiramente, e eu acho que a minha contribuição é mais para adicionar perspectivas, né? Uma coisa que tem me chamado muita atenção é como está explícito as veias do sistema capitalista neoliberal hoje no sistema internacional, né? Você vê pirataria, leilões por materiais, por equipamentos médicos, disputas de Estado por questões, por produtos essenciais, ausência total de cooperação por parte dos Estados. Na verdade, aquilo que alguns autores marxistas falam está sendo explicitado, que, na verdade, o ambiente internacional, a sociedade internacional é uma segunda arena para a luta de classes, né? Só que dessa vez é orquestrada e organizada através do controle do Estado. E aí, uma reflexão que tem sido feita é se o sistema internacional capitalista ele vai ser o mesmo após a crise do coronavírus, né? A gente tem visto algumas possibilidades de mudança, não necessariamente positivas, na verdade, mudanças que vão acontecer em função da crise, como o capitalismo ele vem historicamente fazendo de se modificar, se mudar à medida que ele vai passando por crises, né? A história que vem sendo discutida das mutações do capital. E aí, só para concluir as observações, que aí eu acho, inclusive, é mais a área de Manu para questionar, mas que vem me deixando, sei qual seria a expressão, mas bastante atento ao noticiário, às notícias, que é a questão da cooperação internacional de saúde, apesar dessa concorrência dos estados, né, que a OMS e outras organizações não governamentais, inclusive, vêm trabalhando para tentar manter um certo nível de cooperação, né, apesar dessa concorrência, embora se mostrando para o sistema como um todo insuficiente, né? Para mim está bem explícito que o papel da OMS, o papel das organizações nesse sistema, como ele foi montado, é de vestígio, né?
de ajuste fino e não de resolução realmente de grandes questões, né? O interessante, só para acrescentar uma coisa que me deixou mais chocado, é que apesar dessa pirataria, principalmente por parte dos Estados Unidos, para comprar equipamentos, passar por cima dos outros países, esse equipamento não está sendo exatamente distribuído, né? Está sendo repassado a empresas norte-americanas que vendem em forma de leilão para hospitais nos Estados Unidos. Você vê como a questão do capital, do lucro, ela fica explícita aí, né? Bom, é isso. Na verdade, do ponto de vista internacional, se for deixar, eu falo aqui a noite todinha, mas eu acho que não é esse o foco. Manu, Mas é também, né? Você quer fazer Oi? alguma observação, Manu? Então, oi, gente, tudo bom? Na verdade, eu fiquei aqui pensando, né, enquanto, né, Rodrigo e Eveline falavam, e, né, obrigada a vocês pelas contribuições, por nos ajudar a pensar, né, em tempos tão complexos, mas eu fiquei muito pensando, acho que a Eveline trazia uma coisa da possibilidade, né, talvez de um novo marco civilizatório, por um lado, acho que o Rodrigo traz alguns elementos também dos limites do neoliberalismo, que talvez fiquem muito claros, né, muito nítidos nesses momentos em que a demanda pelo Estado é bem central. E aí eu fico me perguntando, e aí assim, por um lado, Gustavo, eu tendo muito a concordar contigo, porque é muito assustador quando a gente vê esses padrões, né, de atuação, sobretudo de grandes potências, como é o caso dos Estados Unidos, mas por outro lado a gente consegue identificar também algumas atuações que eu vou me arriscar a chamar aqui de contra-hegemônicas, no sentido de cooperação, né, de a gente ver já grupos de médicos chineses, né, se deslocando para outros países, justamente dando um apoio nesse processo, eu acho, de chegar na ponta, de fazer a política social ser viabilizada a partir de experiências que funcionaram, né, e que tiveram efetividade em outros lugares. E aí eu fiquei me perguntando aqui, queria saber, né, de Rodrigo e Eveline, o que é que, se nesse momento, como é que vocês estão visualizando essas possibilidades, assim, de, será que a gente sai disso, né, na direção de talvez de um marco civilizatório mais solidário, né, mais cosmopolita, em certo sentido, ou será que, mais uma vez, né, o neoliberalismo se reinventa de forma a capturar de novo, né, esse momento que o significado desse momento que a gente está vivendo? Eu digo isso porque, de fato, como vocês demarcaram, é muito diferente, né? É um momento assim, na história, a gente olha e diz, espera aí, não tem nada parecido. E aí eu acho que, se por um lado o neoliberalismo se reinventa muito no sentido de capturar, né, essas agendas, de dizer, olha, né, não, mas tem aqui uma narrativa de sempre, de alguma maneira, florear o individualismo como uma saída, né, possível. Talvez esse momento fique muito nítido, né? Está todo mundo sentindo, claro que em graus diferentes, em dimensões diferentes, mas acho que em alguma medida está todo mundo sentindo que em alguma medida estamos todos juntos nesse barquinho, em lugares diferentes, em cabines diferentes, mas estamos juntos aí nesse barco. E aí, se vocês, como é que está a visão de vocês, né, a percepção de vocês, o sentido sobre o pós, o que vem depois? Eu sei que é um exercício meio de, né, futurologia aqui, mas muito mais de como estamos visualizando o que vem por aí. E aí, quem... Quer começar, Evelyn? Veja, tentando dialogar aí com as falas de Manu e de Gustavo. Assim, o que eu penso é que tem muita coisa em aberto, né? Tem muita coisa em aberto que é difícil, né, para qualquer pessoa que tenha um cálculo muito bem formulado sobre todas as possibilidades e causalidades, visualizar. Tem coisas que estão muito em aberto. O que a gente sabe é que, por exemplo, quando o Gustavo fala que a OMS atua como para mudar estruturalmente a sociedade, mas para ajustar, para tentar, né, conter essa, digamos, essa catástrofe, mesmo com esse sentido, esses organismos, né, e a própria burguesia está se vendo numa situação que não tem condições de ter tanto controle como tinha antes, em algum momento, né, da história. Em alguns momentos da história é mais fácil ter esse controle. Então, acho assim,
mesmo que essas ações sejam de ajuste, o que acontece? Quando a OMS, ela propõe esse conjunto de medidas sanitárias, isso, essas medidas, elas vão se deparar com realidades como a do Brasil, de extrema desigualdade, onde essas orientações, elas viram um verdadeiro contrassenso, né? Como é que pode você exigir que as pessoas entrem em isolamento social, sendo que em 5,8 milhões de casas no Brasil, no inteiro, 31,1 milhões de pessoas não têm acesso à água encanada. Então, milhões de pessoas vivem com cerca de 3 pessoas por compartimento, por cômodo na casa. Então, gera um conjunto de contradições isso, sabe? E evidencia, né, como se essas contradições, elas deixassem um pouco mais expostas esse grau de violência, né? Dessa sociabilidade capitalista. Então, o que eu penso é que isso também coloca, né, a população, eu acho que canaliza o olhar da população para questões importantes de sobrevivência da humanidade, que em momentos de agravamento, momentos onde não há tanto agravamento, isso não acontece. Então, o que eu penso é que, por exemplo, há um medo muito grande. Manu colocou aí que há contratendências nesse processo, né, e vindas principalmente de países, de formações sociais, que em algum momento passaram por um processo que não eram essencialmente capitalistas, né, então, processos que se aproximaram mais da experiência socialista, mesmo com todas as contradições. Então, quando se tem esses países, né, próprio Cuba, Alemanha, né, China, dando uma lição, né, não como deveria ser, porque ainda tem limites, porque participam desse padrão de acumulação, né, mas construíram, devido a essas experiências, construíram processos em que o Estado passou a ter maiores condições de enfrentamento, né, a essa realidade, né, esses momentos de calamidade pública, né. Então, eu acho que isso, inclusive, tem sido elemento de medo mesmo de quem está no poder, né? Quando o Rudy fala, que eu concordo perfeitamente, né? Muito ruim quando as pessoas associam todo esse projeto, né? É um projeto, né? Neofascista, ultraneoliberal, que valoriza, antes de tudo, mais do que nunca o ter, né, e aí é extremamente medíocre, mesquinho, né, ou tenta continuar imprimindo uma política de morte, necropolítica, mesmo nesses momentos de calamidade. Então, essas ações que tem como referência o presidente da República, elas não são ações que dizem respeito à insanidade, mas são ações que dizem respeito a um projeto mesmo, a um projeto de matança, né, Sim. povo, né, que quando Paulo Guedes não quer abrir mão dos preceitos neoliberais, mesmo nessas circunstâncias, eles afirmam isso. Sim. Então, o que eu penso é que, por exemplo, ao invés do governo ter ações minimamente semelhantes às ações que estão acontecendo no mundo afora, e ações, inclusive, até maiores, porque a gente está falando, a gente se refere aos países europeus, a gente fala de um nível de desigualdade social, mas quando a gente olha para o Brasil, o tamanho disso não é equiparável, não pode ser equiparável. Então, imagine, nessa situação, o governo era para imprimir uma completa recondução dos gastos, assim, uma mais completa recondução dos gastos públicos. Então, era para reverter, revogar imediatamente a emenda constitucional 95, né? Enfim, era para destinar, com essa história do orçamento de guerra, era para destinar, desvincular imediatamente, né, toda a política fiscal e de cumprir metas para serviços, programas e políticas sociais. Então, o que está se vendo é que não foi revertido, por exemplo, o gasto que se teve de 1,74% do PIB em 2019, isso não foi convertido em algo completamente diferente, por exemplo. A gente tem aí
10% do PIB que ainda vai para pagamento da dívida pública. A gente tem um governo que destina 46 bilhões para ações emergenciais no campo de políticas sociais, em detrimento de 1,2 trilhão para o mercado financeiro. Então, vejam que isso não é insanidade, né? Era para ser no sentido de pensar na humanidade, né? Mas não é insanidade, não é insanidade, é um projeto em curso. Eu lembrei agora do Darcy Ribeiro, quando ele fala, né? Que a gente está vivendo não é crise, é um projeto, né? Sim. Não é incompetência, não é falta de recursos, não é escassez. A gente está vendo, assim, e há um medo por parte dessas elites, né? Da burguesia, de setores burgueses, de as pessoas experimentarem, entenderem que não é problema de orçamento, e que é possível ter uma vida mais digna, né? Então, há um receio, né, de que essa experiência traga muito sofrimento, mas, ao mesmo tempo, traga na memória do povo lições importantes que o povo não vai esquecer. Então, assim, é um absurdo quando há uma burocracia enorme, um desrespeito para liberação de uma renda básica emergencial, e fica servindo como moeda de chantagem, né, para aprovação de reformas, para reduzir jornada de trabalho junto com redução salarial, para redução salarial de servidores públicos, a própria intensificação dos dos trabalhos na saúde, né, com aquela MP 972, que reduz 12 horas de descanso, né, dos trabalhadores da saúde, após plantão de 24 horas, ao invés de contratar mais gente. Então, tudo isso é uma arquitetura, né, é uma arquitetura que é uma arquitetura dentro dessa política, né, política do absurdo, política de morte. Então, ao invés de fazer o que alguns governos estão fazendo, como o da Argentina, o presidente argentino proibiu qualquer demissão, né? O que aqui está se fazendo incentivando. Incentivar isso, e com um tom que não é um tom de também, voltando a essa história da linguagem da loucura, né? Não é um tom de descompensação do presidente, quando ele recorre aos trabalhadores informais para dizer, olha, o Brasil é mais forte, não precisa de isolamento, e repetindo a frase, eles não estão deixando você trabalhar, é exatamente para ele se isentar de tudo isso, né? Quando ele fala, eles não estão deixando você trabalhar, é para se isentar de tudo isso. Então, é muito meticulado, é muito articulado. Sim, ele sabe exatamente o que está fazendo. Então, é um pouco, assim, eu acho que, não sei se não é respondendo às questões que foram levantadas, é um pouco tentando problematizar a partir da nossa realidade, né? Eu acho que, no fim das contas, as questões, agora, o momento 2 e 3 vão, com a intervenção de Gustavo e Manu, vão se entrecruzar, né? No fim das contas, eu vou tentar falar um pouco sobre isso. Eu acho bem interessante de pensar o papel da OMS, né? Por exemplo, dos vários organismos multilaterais, enfim, mas como, de alguma forma, o discurso da ONU, da Organização Mundial de Saúde, acabou servindo de freio e para o avanço de uma perspectiva ultraliberal de Bolsonaro, né, e do próprio Trump, assim, como é que, no fim das contas, o organismo que nunca foi lá muito do ponto de vista do nosso lado de uma perspectiva estratégica radical de sociedade, hoje está servindo de alguma forma, de barreira ao avanço de um ultraliberalismo predatório, né, de morte, como foi colocado por Eveline. Eu acho que isso é um fator interessante. A gente precisa complexificar a nossa perspectiva sobre a política, né, e eu acho que esse momento é fundamental para a gente resgatar esse debate que a Eveline colocou da estratégia, né, qual é a nossa estratégia política, né. A nossa estratégia, ela é articulada com que sujeitos, a partir de que territórios, com que capacidade de intervenção. Então, acho que Marx falava muito do debate sobre o processo
de transformação estrutural da sociedade a partir do avanço das forças produtivas, né? Eu acho que a gente tem que pensar quais são as nossas forças organizativas para conduzir esse avanço de outra forma de produzir e de reproduzir a vida na sociedade, né? Eu acho que a gente precisa, primeiro, reconhecer a nossa insuficiência. Do ponto de vista global, existe uma agenda hegemônica de austeridade, né? Não digo que está em xeque, mas está sendo questionado agora pelo coronavírus, pela pandemia. Eu acho que isso é um fator interessante. Por exemplo, desapareceu da agenda política global o debate sobre perdão da dívida dos países de terceiro mundo, né, que era muito presente na década de 90, e hoje, por exemplo, existe uma agenda política internacionalista que hoje vamos trabalhar na perspectiva, por exemplo, a gente, pelo MTST, Frente de Resistência Urbana, em diálogo com a CONAI do Equador e outras organizações, fez um chamamento público, uma convocação para povos originários, indígenas, quilombolas, organizações populares estarem debatendo a construção de uma agenda política para a América Latina, né? Então, esse ponto da dívida externa, o perdão da dívida externa dos países latino-americanos era um ponto chave nesse processo, né? No contexto, por exemplo, que a própria Argentina, que foi citada por Eveline, tinha feito no fim da gestão de Macri um novo diálogo com a FMI para liberação de fundos e para implementação de um programa de ajuste, né? E que, por exemplo, a gente nem precisou de um diálogo com a FMI para, através da Emenda Constitucional 95, estabelecer um novo regime fiscal no Brasil, né? Não teve nem contrapartida de recurso e de investimento público para a implementação desse programa no Brasil, né? Pelo menos o governo argentino tinha desculpa, não, a gente está aqui buscando fundo para garantir investimento público. Aqui não teve isso, né? A gente, por um contexto de golpe, por um contexto de aprofundamento de um ideário ultraliberal e fascista, a gente não precisou nem de contrapartida do ponto de vista de nenhum agente multilateral. Foi de cima para baixo e acabou, né? Então, a gente tem discutido, por exemplo, como as organizações populares que estão na linha de frente, sempre que acontece uma crise nos territórios cotidianamente, podem oferecer uma agenda também de combate às desigualdades, né? Como é que a gente pode trabalhar? Acho que o debate da renda básica ou do auxílio emergencial, né, que se deu a partir é preciso que se destaque, de uma modificação da lei orgânica da assistência social, né? Não foi um debate que surgiu desvinculado de uma política importantíssima para nós, né? Eu e Eveline, que estamos fazendo parte aí da nova gestão do CRES, que vai assumir agora em maio, enfim, temos esse desafio, né? Debater, por exemplo, ao mesmo tempo que, por um lado, Bolsonaro lança a MP 935, que quer garantir a MP do desemprego, né? Que quer garantir com que empresas possam suspender contratos de trabalho, com o Estado arcando com responsabilidade, e quer repassar para o trabalhador nesse momento também a divisão do prejuízo, mais uma vez trabalhando na linha de socialização das perdas e monopólio dos lucros, né? Então, como a Eveline colocou, o Congresso aprova o auxílio emergencial e, ao invés de sancionar e já implementar esse auxílio emergencial, o Bolsonaro se preocupou em aprovar uma medida provisória que garantia a suspensão de contratos de trabalho, que falava de acordo individual para redução de salários de jornada. Enfim, a gente tem um governo que tem uma agenda e uma estratégia política e econômica muito bem definida. E qual é a estratégia do nosso campo político, né? A gente vai defender o imposto de grandes fortunas, a gente vai
defender taxação do lucro dos bancos, a gente vai defender uma economia reorientada para as necessidades sociais, né? Então, por exemplo, vai garantir o pagamento de salário das empresas que sejam das pequenas e médias empresas, com a garantia de que não vai haver demissão, né? Os próprios governos neoliberais, o próprio Macron e pacotes econômicos de outros países que não estão sendo governados pela esquerda já assumiram essa responsabilidade, né? A gente tem um governo irresponsável, inconsequente, totalmente alinhado com o empresariado, que no fim das contas não quer nem assumir essas responsabilidades, né? Eu acho que tem vários outros debates que são importantes, né? Acho que a própria ideia do fortalecimento de sistemas públicos de saúde, que para nós é um debate que é muito presente, né? Porque a gente tem um sistema único de saúde, mas para outros países, não só da América Latina, mas como o próprio Estados Unidos, que tem um sistema público quase inoperante, né, de saúde, que deixa maiorias sociais desamparadas num contexto como esse. Por um lado, e você tem, por exemplo, o que fez a Espanha, né, com estatização de hospitais e um avanço de uma perspectiva que foi o que fez a China também, de construções de hospitais do dia para a noite, o que vem fazendo alguns governos também locais do ponto de vista de construção de hospitais de campanha, o que não é do ponto de vista do pós, né, que a gente sabe que não vai ficar essas estruturas, mas do ponto de vista emergencial, um debate importante. Eu acho que tem o debate do trabalho com direitos, né, num contexto de uberização do trabalho, de precarização cada vez mais gritante, e de um contexto em que a própria condição de assalariamento se tornou um privilégio, né? A gente está debatendo, por exemplo, a renda básica, né? Como isso, de alguma forma, tem a capacidade de aglutinar e olhar para o trabalhador não só a partir da figura do operariado, do trabalhador com vínculo formal, mas olhar para enfim, a grande maioria de informais que hoje compõem a nossa economia, é a capacidade que a gente tem de alguma forma garantir direitos, né? Pensar uma política de Estado que seja emergencial, mas que também se preserve no pós-pandemia, né? E trabalhar na perspectiva de organização desses setores, né? Acho que, por exemplo, outros países da América Latina têm trabalhado muito bem isso, né? A partir, por exemplo, da Argentina, que tem uma confederação de trabalhadoras e trabalhadores da economia popular, que organiza esses setores. Hoje a gente tem a União Nacional de Camelôs e Ambulantes, feirantes do Brasil, com a qual a gente dialoga, e também está com uma campanha importante, aí está fazendo uma incidência importante nesse contexto da renda básica, mas também numa campanha de solidariedade, né? Eveline falou da questão da moradia, né? Isso é uma pauta fundamental. Como é que você vai garantir isolamento social se as pessoas não têm um teto para morar? O Senado aprovou semana passada a suspensão de despejos, né? A gente tem o debate, o próprio governo Trump impediu os despejos em função de cobrança de hipoteca e de aluguéis. Então, é um debate que está sendo colocado não pela esquerda, é um debate que está sendo colocado como um marco civilizatório, como uma questão urgente, emergencial, que não pode ser discutida e questionada, né? Você tem, por exemplo, o debate da segurança alimentar, né, como elemento central hoje também, né? Como é que vai garantir imunidade, como é que vai garantir sobrevivência das pessoas se não tem comida na mesa, né? O debate do fortalecimento da agricultura familiar, da própria agroecologia, enfim, acho que é um debate importante. Processo de financiarização da natureza, sobre a incidência da mineração e do agronegócio sobre territórios indígenas e quilombolas, a necessidade de enfrentamento da violência de gênero, né, num contexto em que o isolamento social acaba fortalecendo, por um lado também, a violência doméstica, né, o crescimento alarmante da violência doméstica até
de 50%, por exemplo, no caso de São Paulo, em 30% no Paraná, em outros estados, a gente tem visto, e uma subnotificação, obviamente, desses casos, né? A gente está falando dos casos que são denunciados, mas os casos que não são denunciados, né, num contexto desse de crise, como as mulheres não só sofrem a violência física, mas que também estão como é que se diz, acumulando ainda mais trabalho doméstico, cuidado das crianças que não estão indo mais para a escola, não têm o atendimento nas creches. Isso é um debate fundamental. A solidariedade internacionalista também é um tema, o debate sobre a militarização também é um tema importante. Como é que a gente trabalha a perspectiva de que militarização não é prevenção para nada, né? Que acho que, por exemplo, tem vários casos, principalmente, por exemplo, na Colômbia e no Chile, a gente tem recebido várias denúncias, no caso da Colômbia, por exemplo, de assassinato de lideranças sociais, né? Hoje, a Colômbia tem o número de mortes de lideranças quase igual ao número de mortes pelo coronavírus. Então, como esse processo do militarismo e do paramilitarismo também tem crescido nesse contexto de coronavírus, e como, por exemplo, o debate sobre criminalização das pessoas que rompem com o isolamento social, por um lado, em alguns países tem assumido um caráter de classe e de raça também, né? Porque quem está sendo preso por descumprir o isolamento social são os informais que não têm renda, e, por exemplo, no contexto do Brasil, é esse o processo de instabilidade social que Bolsonaro quer gerar quando ele não garante o auxílio emergencial, né? Ele segura para garantir um contexto de total desestabilização da sociedade, as pessoas sendo obrigadas a ir para a rua para trabalhar, e ele dizer, tá vendo, precisa garantir a economia funcionando, porque senão as pessoas vão morrerem, quando na verdade isso seria a fala de um empresário, mas não de um estadista, não de um presidente que tem o poder de estar garantindo o recurso para que chegue a essas famílias, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem tido a capacidade de fazer esse debate em escala não só regional na América Latina, mas, enfim, conseguido debater também com Espanha. A semana passada a gente teve debate com membros do Podemos, com deputados e parlamentares, e também do México, do Morena, enfim, onde existe a esquerda no poder, a gente tendo a capacidade de alguma forma de partilhar um pouco das experiências desses governos progressistas, o que é que a gente pode avançar também de visibilidade em relação a como é o modo da esquerda governar num contexto como esse, como é o modo da direita governar. Então, num contexto em que a direita estava nadando de braçada, a gente também apresentar uma resposta articulada a isso, né? Portugal também, que hoje teve a experiência da geringonça e que tem uma experiência de governo progressista, como é que a gente tem a capacidade de dar visibilidade a isso? Ô, Rudy, Gustavo está questionando se essa postura irresponsável do presidente não é para forçar uma situação que ele possa decretar para o estado de sítio. Com certeza, a ideia dele é instaurar o caos social para, de alguma forma, não só decretar o estado de sítio, que para ele não é interessante. Ele tem feito o debate, na verdade, de retomada. Ele defende o isolamento vertical, ou seja, você mantém em casa só os setores ditos mais vulneráveis, que isso também está sendo questionado, né? O número de pessoas que têm sido vitimadas pelo coronavírus, que não são idosas, que não têm histórico de doença prévia, tem crescido no número alarmante. Então, o debate sobre isolamento vertical, ele quer, na verdade, a retomada, ele quer a garantia da lucratividade dos grandes empresários nesse contexto, né? Eu acho que o estado de sítio não é a prioridade de Bolsonaro, mas a partir do momento em que a gente tem uma ameaça ao próprio governo, né? Houve o pedido de renúncia por partidos do campo democrático, progressista. Se ele se sentir ameaçado, com certeza a resposta dele vai ser o estado de sítio. Agora, eu acho que ele não está tendo isso como horizonte, né? Mas eu acho que é importante a gente perceber que isso é uma carta na manga. Não é à toa que no dia 31 de março
os chefes das Forças Armadas, o ministro da Defesa e grande parte do governo Bolsonaro aí alinhado com os setores militares disseram que o golpe de 64 foi um marco para a democracia, foi a garantia das instituições funcionando num contexto em que poderia ter ameaça comunista no Brasil, que poderia ter ameaça às instituições. Isso não é por acaso, existe também a pavimentação aí dessa saída do estado de sítio no horizonte. Enfim, existem vários boatos também de, por exemplo, a existência de uma presidência operacional do Braga Neto. Enfim, os militares estão jogando o grande jogo da política agora, né? São eles que estão na condução das estratégias, né? A gente precisa ter inteligência para se posicionar nesse tabuleiro e, de alguma forma, frear esses ímpetos mais de fechamento do regime, mas eu acho que ainda não é a cartada prioritária de Bolsonaro, né? Existem setores das Forças Armadas que querem, com certeza, fechar o regime com primeiro sinal de instabilidade social. E, por exemplo, a instauração do caos social poderia vir a partir, por exemplo, do crescimento dos saques, né? Já é realidade em alguns países, e também já tem uma série de fake news circulando nas redes sociais dizendo que existiram saques, estão existindo saques. Isso pode ser uma estratégia aí do governo Bolsonaro, começar a instaurar o terror, tá vendo as pessoas em casa, abre espaço para malandragem na rua e os saques estão acontecendo, a gente precisa botar o exército na rua para garantir a ordem. Eu acho que isso também é um horizonte aí que está sendo trabalhado pelo atual governo, mas não acho que é a saída prioritária. Eu acho que existe um balanço aí, uma sintonia fina, que é agora, no primeiro momento, priorizar, reduzir o impacto na economia, principalmente nas grandes empresas e nos setores do mercado que são prioritários para o governo Bolsonaro, mas também tem esse setor, essa ala militar que está muito empolgada aí com a possibilidade não só de instauração de um estado de sítio, mas também de prorrogação das eleições, de cancelamento das eleições, e uma eleição só em 2022. Existem várias hipóteses aí que estão sendo testadas por esses setores mais conservadores e que encontram em alguns setores ressonância, em outros uma certa resistência. Eu acho que a gente precisa ter isso em mente também. Trazendo a discussão sobre a proposta de auxílio emergencial, né? A gente sabe que o número de desempregados cresceu bastante, né? Hoje são mais de 12 milhões de trabalhadores que estão aí fora do mercado, tá? E esse auxílio, esse benefício, que inicialmente o governo queria que fosse de R$200, foi uma conquista da esquerda, né, da oposição, não foi isso, acho que foi a oposição, que passou a ser de R$600. E a outra coisa também foi a ampliação das pessoas que iriam receber esse benefício, né, durante 3 meses, que deixou de ser só aquelas pessoas que estavam no CAD único. Na verdade, ele ampliou para mulheres chefes de família, para microempreendedores, individuais e tudo mais. E aí a gente tem os números, né, do orçamento que foi publicizado, que 781 bilhões de reais, tá? Para isso. Só que 561 bilhões irão para as empresas, 113 bilhões para isenção fiscal, 48 bilhões para a renda básica, isso que está falando, 3 bilhões para a Bolsa Família. Resumindo, né? Ficou realmente, e 59 bilhões para a rede de saúde. Então, ficou 51 bilhões para os benefícios e 59 bilhões que era para atendimento das pessoas nesse momento de calamidade e tal. E aí, a PEC, que é conhecida como a PEC do Orçamento de Guerra, né, que é a 10 de 2020, ela diz
Diz lá, institui um regime extraordinário fiscal, financeiro de contratações para o enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente de pandemia internacional e da outras providências. Mas tem algumas questões nessa PEC que eu acho que é para a gente pensar um pouquinho, tá? Aí ela vai dizer que, vai dizer no parágrafo 6, sugere que algum recurso destinado à educação, à ciência, tecnologia, saneamento, habitação, né, segurança pública, eles podem ser desviados para o enfrentamento da calamidade. São áreas, né, que têm um impacto social muito grande, tá certo? E tem esse impacto grande, mas tem uma outra parte, que é o pagamento de dívida pública, esse está blindado, tá? Esse não se toca, não é colocado para o enfrentamento da calamidade. A outra coisa que também, eu não tenho muito conhecimento dessa área não, tá? Eu estou aqui me aventurando, é que o Congresso, ele não vai poder interferir, discordar, porque tudo vai ser via Tesouro e Banco Central. Ou seja, pelo que eu entendi, o governo vai poder mexer nesse dinheiro da forma como ele quiser. E a gente vai ver aí que vai ser muito mais forte o investimento para a área, para os bancos, mercado financeiro, para as indústrias e tudo mais. E nós, população, não temos nem conhecimento dessa PEC, na verdade. Né? Eu estou falando isso para duas coisas. Uma, a gente vê, dentro desse contexto da pandemia que nós estamos vivenciando, como é que fica os impactos, tá? Para os segmentos que mais realmente necessitam que chegue imediatamente esses recursos, que demorou muito, que Rudy explicou por quê. Hoje que foi liberado o site para o cadastramento, para as pessoas começarem a ter acesso a esse recurso. E a outra coisa já pensando no desfecho, que a gente pode pensar as coisas, essa discussão já junto. Justamente naquela questão, como é que dentro desse contexto, como é o que está se vislumbrando, né, para a sociedade brasileira, com esse governo que vocês já pontuaram, já classificaram, mostra vários aspectos, e aí, que é um governo que não está preocupado com as demandas, com as causas populares, é um governo genocida, né? Quando fala, vai todo mundo para a rua para criar imunidade, vai morrer uma quantidade boa, mas tudo bem, né? É pobre, mora em comunidades pobres, né, nas favelas, são pessoas que já dão prejuízo porque são doentes, são velhos que não vão produzir. Aí eu queria que a gente pensasse um pouco, com essas coisas que eu estou falando, como é que pode vislumbrar políticas sociais, tanto nesse contexto e como no futuro. Né? O que é que vai vir depois, né, da pandemia e o que é que efetivamente a sociedade ela pode fazer, digo a sociedade, principalmente da sociedade civil organizada, né? As universidades, os movimentos sociais podem fazer. São essas questões que eu coloco aqui para a gente pensar um pouco e depois a gente abrir e trocar algumas figurinhas. E aí? Quer começar, Evelyn? Pode ser. Veja, a gente está num momento, de fato, muito difícil no sentido de pensar democracia, né? Como é que por exemplo, né? O controle social em torno desses orçamento, da implementação desses orçamentos, fica algo muito mais difícil de se fazer. E porque a gente está num momento em que o encontro entre as pessoas está sendo vetado, né? Por isso que é tão complicado quando a gente pensa o que isso pode gerar em termos de avanço, escalada autoritária, né?
Mas quando o orçamento, esse orçamento de guerra, ele começou a ser pensado, né, me parece que é mais vinculado a essas condições que o presidente e o ministro da Economia colocaram, dificultando, para dificultar a aprovação, né, da renda básica emergencial e a implementação dela. Me parece que o esforço tem sido mais voltado para isso, porque, venhamos e convenhamos, com orçamento de guerra, ou sem orçamento de guerra, os recursos, de fato, já são muito mais destinados para o capital, para a sobrevivência dos bancos, não das pessoas, né? O que a gente tem que pensar também é que você colocou, Jus, também, que eu concordo, é que, assim, o Rude até sinalizou, né, dessa plataforma conjunta de medidas emergenciais que está sendo defendida por um conjunto de forças, né, democráticas, de esquerda, inclusive a plataforma que está sendo construída junto com as duas frentes, né, Frente Povo Sem Medo e Frente Brasil Popular, e ali tem um pouco parte das questões que o Rui já colocava, e tem algumas sinalizações do que Josi a gente comentar. Veja, o fato somos completamente a favor, e devemos ser completamente a favor da renda básica emergencial, né, Sim, e que ela fosse, de fato, implementada o mais rápido possível, né. A gente vê que, por exemplo, mesmo ela tendo sido aprovada, houve um veto dentro já da proposta, que era um veto que era voltado para ampliação do BPC. Vai ser aprovado um calendário de saque desses recursos, que prioriza quem já tem conta bancária. Boa parte da população, do povo, não tem conta bancária. Não tem. Então, assim, veja, já vai ter um conjunto de condições que vai dificultar, né, que essa renda chegue nas mãos dos trabalhadores. Sim. Então, mesmo assim, a gente está construindo um conjunto inclusive de hashtags, né, de propostas de propagandear a história do Paga Logo e tal, em torno da renda básica emergencial. Ela é fundamental. A questão é que ela não vai garantir, por si só, um plano de sustentação das famílias. Não vai. Então, é isso. Se a gente não pensar, junto com esse orçamento de guerra, uma possibilidade, isso vai vir do lado de cá, não é do lado de lá. Né? A proposta de construir um plano que não leva em consideração só o curto prazo, mas o médio prazo e o longo prazo, até porque os efeitos disso vão vir com muita força, Sim, pós esse período mais crítico. Sim. Então, se a gente não pensar uma completa recondução desses gastos, vai ser difícil a gente construir uma correlação de forças necessária para a gente mudar esse jogo. Sim. Então, a saúde perdeu 15 milhões em financiamento no último período. A assistência social perdeu 3,5, a Previdência 0,5, isso sem falar na reforma, né, da Previdência. Então, a saúde perdeu praticamente 10% dos recursos que ela tinha desde a aprovação dessa emenda constitucional. Então, não tem como a gente garantir a permanência e continuidade do Sistema Único de Assistência Social com a perda de recursos que teve no último período, foi de 46%. Então, vai ter que se pensar um plano de sustentação dessas famílias, né? Sim. E isso, de fato, vai demandar da gente, do lado de cá, um maior empenho para isso, né? Daí o serviço social é fundamental, como profissão que também está antenada historicamente com essas lutas e com esses processos, né? Nos momentos mais decisivos da história do Brasil e dos dilemas que são postos à classe trabalhadora. Então, eu acho que tem sido discutido também algumas iniciativas no âmbito da solidariedade, né?
Eu falo como assistente social, mas não só, eu falo como militante também, né? Eu acredito que a solidariedade é algo que é um dever ético e que diz respeito à defesa incondicional da vida do povo, né? Embora o neoliberalismo tenha capturado, né, essa palavra, mas na prática, essa palavra, ela tem mais sentido do nosso lado, né? Ela tem de fato sentido do nosso lado, que a gente tem visto a solidariedade do nosso lado, né? No dia em que aquela rede, né, Madeiro, demite 600 trabalhadores, o MST doa 12 toneladas de arroz, né, para o povo. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa pensar em ações que, mesmo nessas dificuldades de encontro, né, com o povo, literalmente falando, né, fisicamente falando, a gente explicite o exemplo pedagógico, né, de que a solidariedade é a possibilidade de a gente construir um plano de sobrevivência, de sustentação e de vida minimamente digna para o próximo período vai vindo lá de cá. E, de fato, algumas iniciativas que o Ruth já citou são extremamente valorosas, mas a gente precisa pensar de forma mais estratégica tudo isso, né? E não é fácil, porque a gente está num momento também que nos exige pensar na autopreservação. Sim. Né? Então, como é que a gente se autopreserva para a gente conseguir dar passos mais longos, né, para além desse momento mais crítico, mas, ao mesmo tempo, como é que a gente constrói um diálogo de solidariedade e que seja pedagógico, né, dentro dessa disputa de narrativas, porque eu acho que até a renda básica emergencial está sendo disputada a narrativa em torno dela, né? Eu acho que as ações sociais são fundamentais nesse sentido, especialmente os que estão trabalhando na saúde, na ponta. Veja, eu vi hoje o presidente da Caixa Econômica dizer que as pessoas vão poder abrir conta de graça, né, grátis, né, como se isso não significa um conjunto de ganhos no sistema financeiro, né, abertura de contas. Então, mesmo em torno dessa renda básica, a linguagem, a disputa de narrativa vai ser fundamental, e nós, assistentes sociais, teremos função muito importante diante disso, né, o Conselho, o Conjunto Cefes-CRE já acionou o Ministério da Saúde, né, notificou o Ministério da Saúde em relação à normatização sobre o óbito, né, que estavam querendo colocar nas nossas costas. Sim. Então, nosso dever ético é atuar nessas situações de calamidade, mas a gente precisa entender que as competências profissionais, as atribuições privativas também devem ser garantidas. Sim. Isso do ponto de vista do serviço social, mas também do ponto de vista do conjunto de trabalhadores que estão compondo essa informalidade, e também aqueles trabalhadores que estão na ponta, né, garantindo a existência desses serviços. Então, eu acho que a gente está, no momento, tem esse conjunto de elementos aí que o Ruth já apresentou, que é isso mesmo, né, a gente tem que pensar em pautas para hoje, mas pautas também que possam viabilizar um plano, né, de sobrevivência e enfim, para essas famílias, e de vida digna. Isso significa, por exemplo, investir em ciência e tecnologia, né? Então, portanto, as propostas que estavam sendo implementadas ou estavam tentando ser implementadas no último período, o programa Futuro, assim, há um programa que é o Previne Brasil, que era mudar o financiamento da atenção básica, acabando os NASFs, isso tudo não faz mais sentido nem para eles. Uhum. Então, a gente tem que expor isso, a gente tem que trabalhar essas estratégias de linguagem, de disputa de narrativas, que é fundamental nesse momento. Rudy? Então, a gente está caminhando aí já para quase fechar, né? Não, acho que, para além do que a Eveline colocou, acho que tem alguns sentidos de... A gente está vivendo uma disputa de narrativa, essa disputa de sentido, que eu acho que até o termo a gente precisa dar uma substância a tudo ao que a gente está discutindo, né? Porque, por exemplo, acho que o debate sobre auxílio emergencial é um debate bem emblemático disso, né? Por exemplo, já tem gente debatendo, nomeando
o auxílio emergencial que a gente defende enquanto renda básica de Corona Voucher, né? A gente vê na mídia já esse termo e a ideia de voucher, né, como um vale que é relacionado diretamente à ideia de consumo, né, de que você vai receber um vale para consumir e você não tem aquilo enquanto um direito que lhe é garantido para sua subsistência, para suas necessidades básicas. Isso é um debate hoje dentro do esteio do debate mais liberal possível, né? Voucher para a educação, voucher para a saúde, é garantir que você tenha um dinheiro para ir no mercado atender suas necessidades, né? Quando a gente está falando de renda básica, a gente precisa trabalhar num conceito de economia que seja também da perspectiva da desmercantilização das coisas, né? R$600 é muito pouco, porque a gente vive a total financiarização das nossas necessidades, né? Você tem que pagar por transporte, você tem que pagar por educação, você tem que pagar por saúde, você tem que pagar pela alimentação, tudo é pago, né? Você tem que pagar por moradia, pagar bem caro, inclusive. Então, a gente precisa trabalhar numa perspectiva de como essas redes de solidariedade que estão sendo constituídas, elas contribuem para a constituição de uma economia desmercantilizada, né? O debate sobre os bancos, né? Tipo, de bancos públicos, né? De que os recursos girem através de um controle social em relação ao que circula de capital na sociedade, que não na perspectiva de obter lucro para o sistema financeiro, mas sim para a gente pensar uma outra lógica. Acho que o Ladislau Dalbó tem discutido muito isso, né, numa perspectiva de uma nova agenda política para as cidades. O debate sobre os bancos públicos é fundamental, inclusive a agenda neoliberal avançar em relação à privatização não só de serviços, mas desses bancos públicos também. O debate sobre o papel do Estado na regulação dos preços, né? O Estado perdeu a capacidade de regular qualquer coisa, né? Não só os serviços que estabelece a concessão pública, seja mídia, seja abastecimento de água, de luz. A gente está agora recolocando esse debate, né? Tipo, quando você diz que não pode cortar luz, cortar água da população de baixa renda, você está estabelecendo um papel de regulação do Estado em relação a esses serviços que deveriam ser públicos, que foram repassados para a iniciativa privada e que não tinha mais nenhuma regulação do Estado em relação a isso. A gente tem a recolocação desses debates, né? Tem um debate sobre orçamento público, que foi muito bem colocado por vocês. A gente precisa, esse era um debate central para as organizações sociais na década de 80, de 90, no processo de redemocratização, e a gente perdeu muito desse debate na sociedade nos últimos anos, né, debate sobre orçamento público. Né, a gente tem a possibilidade de debater um conjunto de temas e eu acho que a gente precisa avançar nisso. Por exemplo, o próprio IPEA aponta que são mais de 59 milhões de brasileiras e brasileiros que hoje poderiam estar acessando esse auxílio emergencial, que R$600 é pouco, deveria ser no mínimo um salário mínimo, né? Quando a gente está falando de auxílio emergencial, para quem não vai ter renda, a gente deveria estar garantindo um salário mínimo para as pessoas, né? Que é, inclusive, muito aquém do salário necessário, né? Que é estabelecido pelo IPEA também, pelos organismos pelo DIEESE, na verdade. Então, a gente precisa recolocar esses debates para a sociedade, né? Por exemplo, uma PhD em economia chamada Mônica De Bolle, ela estava falando que não são 59 milhões, são 100 milhões de brasileiros que poderiam estar acessando esse auxílio emergencial. E se a gente pega esses 100 milhões de brasileiros organizados a partir desse auxílio emergencial e a gente organiza essas pessoas para lutar e ter uma bandeira de reivindicação pós-pandemia, no sentido de, não, a gente não vai abrir mão desse auxílio emergencial, a gente vai estabelecer isso como um marco civilizatório da nossa sociedade pós-pandemia, não pode voltar atrás em relação a isso, né? Como é que a gente pode
trabalhar na perspectiva de estabelecer isso como marcos, né? E de agendas, a defesa da infraestrutura, água na torneira para todo mundo, luz elétrica para todo mundo, moradia para todo mundo, moradia é um direito, não é uma mercadoria. Então, enfim, uma série de agendas que a gente tem hoje, nesse contexto de pandemia, que não podem voltar atrás no contexto pós-pandemia e devem anunciar, sim, a construção de um outro modelo de sociedade, uma outra forma de pautar as relações sociais, de como, por exemplo, o CAD único serve de referência agora para o auxílio emergencial, né, que é uma ferramenta fundamental para a constituição das políticas públicas, para os programas sociais, e agora está servindo de referência. Como a gente fortalece uma institucionalidade estatal que dá base para a gente estar pautando uma agenda mais elevada, porque nos últimos anos a gente teve a agenda mais rebaixada do mundo. Quando se pauta, por exemplo, R$600 de auxílio emergencial, a gente levanta as mãos para o céu e acha que isso é um grande avanço, que é dentro da conjuntura, mas a gente precisa pautar mais, né? Acho que a gente precisa avançar numa agenda mais ousada. Acho que essa conjuntura propicia a gente a isso, mas a gente precisa ter a organização popular para dar consequência a isso, né? Acho que Eveline coloca as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo como espaços de articulação nisso. A gente precisa ampliar ainda mais esses setores, né? Desde diálogo com os setores progressistas da igreja e de outras religiões, até, enfim, que isso seja assunto de mesa de bar quando a gente puder voltar a frequentar uma mesa de bar, né, e que a gente consiga... Estamos precisando desse espaço de sociabilidade também, mas eu acho que é isso, assim, que a gente tenha também, nesse momento, a capacidade de apontar para a esperança, né, de a gente, nesse contexto, possa trabalhar em toda essa estrutura que a gente está conseguindo montar, da lógica das campanhas. O MTST também está com campanha na rua para a constituição de um fundo de apoio às pessoas nas periferias. Já distribuímos mais de 40 toneladas de alimento, estamos com a campanha aberta, mas tem outras iniciativas, a iniciativa, por exemplo, do armazém do campo, né, da distribuição da marmita solidária, né, que a gente possa fortalecer essas iniciativas, né, de, por exemplo, estar atendendo a população em situação de rua, né, como é que a gente pode, num país como no Brasil, que existem mais imóvel vago do que gente precisando de moradia, que a gente ainda naturalize a existência de população em situação de rua, que a gente precisa enfrentar. E eu acho que um debate interessante nesse sentido é a ampliação da ideia de saúde pública, né? Saúde pública não é só o atendimento hospitalar, né? Os médicos cubanos e a medicina cubana dá exemplo nesse sentido, e hoje é referência para o mundo, né? Tá sendo exportado o médico cubano, enquanto os Estados Unidos aí tá querendo roubar a importação do ponto de vista de insumos para a saúde de todos os países. Então, acho que são esses horizontes que já são concretos, já existe gente fazendo, não precisa dizer, na sociedade comunista isso vai ser comum. Não, isso já existe experiências exitosas em relação a isso. A gente tem muita baixa capacidade de fazer propaganda nas nossas conquistas e das nossas iniciativas, e eu acho que a gente precisa aprender com isso. Enfim, acho que o nosso tempo está encerrando. Era um pouco disso, agradecer as... Mas tem uma pergunta aqui para você. Tá, vamos responder. Essa atuação negacionista e necropolítica de Bolsonaro favorece em vários fatores para um golpe militar. Com essa tomada de decisão do governo, não seria o caso de ter uma estratégia de maior embate contra essa atuação deles? Com certeza, acho que a gente tem que colocar a nu o autoritarismo no Brasil. Acho que também do ponto de vista da perspectiva internacionalista, a gente tem muito a aprender, né, com o debate sobre direito à memória de países que passaram pela ditadura e, por exemplo, o próprio Chile, apesar de ser um espaço, é um país onde teve um grande avanço do neoliberalismo e ainda tem um governo neoliberal,
a agenda da ditadura militar, assim como era na Argentina de Macri, era uma agenda onde não se tinha recuo de forma nenhuma. Acho que a gente tem pouca tradição em relação a esse debate do direito à memória. Veio a ter a Comissão da Verdade agora no governo Dilma, mas funcionando com mais força, e já foi totalmente desarticulada pelo governo Bolsonaro. Eu acho que a gente precisa, sim, denunciar, mas também de ter uma agenda positiva, né? Não é só uma agenda negativa. A gente não quer a volta da ditadura, mas a gente quer a democracia nas mais diversas dimensões da nossa sociedade. É uma democracia política, uma democracia econômica, uma democracia das relações privadas, agora no contexto de coronavírus, né? Que os companheiros aí assumam as responsabilidades dos trabalhos domésticos também, que dividam ou, acima de tudo, façam um processo de reparação histórica, né, de começar a fazer muito mais o trabalho doméstico para que as companheiras estejam na esfera pública fazendo política. Então, acho que são todos esses debates que eu acho que trabalhar na perspectiva de uma agenda afirmativa, de uma agenda de esperança, sem, óbvio, denunciar todos os retrocessos é fundamental. Assim, a gente muitas vezes, eu costumo dizer que a esquerda pega o oprimido e deprime ele ainda mais, né? Acho que a gente tem que trabalhar na linha da esperança, de um projeto de felicidade coletivo para encantar as pessoas para estarem junto com a gente fazendo política, né? Acho que a gente tem esse desafio. Eu acho que, enfim, nessa nova gestão do CRES aí, a gente está querendo encampar isso, mas também nas atuações das organizações sociais, na própria universidade, né, que está sendo... Guilherme Boulos usou uma expressão que eu acho excelente, que é o terraplanismo sanitário de Bolsonaro, né, tentar ignorar a ciência como uma evidência. Eu acho que a gente tem que defender a ciência, mas também as pesquisadoras e pesquisadores, estudantes e professoras tem que estar na rua também, tem que mostrar o papel social, a função social do saber científico cada vez mais. Esse é um desafio que está colocado para a gente, que a gente não pode mais voltar atrás em relação a isso. Gente, eu quero agradecer a vocês, porque, ó, às vezes, 8h32, como a gente tinha combinado, foi uma tarde, final de tarde, assim, muito rica, né, conhecimentos, debates. É sempre muito bom a gente ter esses espaços, né, de estar refletindo sobre a nossa realidade, e se tratando de assistentes sociais, 3 assistentes sociais, né, uma profissão que merece realmente de ser reconhecida, mais do que nunca agora, porque a gente sabe que esse governo, o que ele pôde para trabalhar para impedir, diminuir os espaços socioeducacionais da gente, como o INSS, que voltou. E nesse contexto do coronavírus, né, está muito claro, evidenciou a importância das políticas sociais do SUS, né, e de um estado de políticas sociais fortes, né, principalmente a saúde. Então, a saúde fazendo essa reflexão, a gente aqui fazendo essa reflexão, que a saúde é um dos campos e como ela se articula com outras políticas sociais. Por isso que eu acho que a gente deve propiciar mais esses encontros, né, esses debates, que eu também concordo aqui, que foi um debate riquíssimo. E a gente só tem que agradecer a vocês. Muito obrigada, Rude. Muito obrigada, Eline. Raul, aqui, deixa eu só dizer aqui o que é que o pessoal está dizendo aqui para vocês. Já está dando para ler aqui. Está lendo? Tá dando para vocês. Deu para ler aqui. Maiara, Raul, várias pessoas aqui comentaram. Valeu, Rose também, que é companheira nossa aí de categoria. Camila. Eu queria aproveitar para agradecer também, tá? E eu lembrei, eu acho que assim, é muito difícil, né? Porque a gente está vivendo num momento de muito medo, né? Há uma certa espetacularização de tudo isso também, né? É muito difícil, às vezes,
é aquele equilíbrio, né, entre o otimismo da vontade e o pessimismo da razão. Eu acho que é mais do que nunca necessário isso, e mais difícil, né? Uhum. O Gramsci, elas são muito necessárias hoje. Que se assemelha muito às palavras da nossa Maria de Yamamoto, quando ela vai falar nem fatalismo, nem messianismo, né? Sim. E eu queria terminar a minha fala fazendo referência a isso. Tem uma entrevista, para quem quiser assistir, que eu recomendo, é uma entrevista, tem um programa de entrevista do Gilberto Gil, no Canal Brasil, e tem um desses programas que ele entrevista o Lázaro Ramos. Não é entrevista, é conversa. E é muito bonito, assim, ouvir as palavras do Gil é muito necessário nesse momento. Então, ele vai dizer que o Brasil é grande demais para caber no abismo. Então, é uma máquina de moer gente, mas é uma máquina de reinventar gente. Então, eu acho que é esse sentido que a gente tem que dar a esses momentos, né? Acho que há muita lição desse momento histórico, lições de sofrimento, vai ser inevitável, mas também que a gente saiba fomentar uma lição e guardá-la e engrandecê-la, que é a lição da memória desse momento no povo, sobre a possibilidade da gente, de fato, descredibilizar, né, junto ao povo, essa sociedade que é pautada no ter e não no ser. Então, acho que é um pouco isso que eu queria indicar essa entrevista. É muito boa ouvir as palavras do Gil nesse momento. Ok, obrigada, gente. Gratidão por esse momento. A gente é que agradece. Obrigada. Tchau. Valeu, galera. Abração. Cheiro, sintam-se abraçados. Tchau. Vou encerrar aqui, né? Encerra, pode encerrar. Tchau, boa noite. Boa noite.